Como eu disse, a gente utiliza o oxigênio para produzir energia, correto? E quando a gente produz energia ali com oxigênio, a gente produz o CO2 como, entre aspas, um lixo metabólico. Então, a nossa célula pega o oxigênio, produz energia e, como produto, ela faz o CO2 e o CO2 cai na corrente sanguínea e a gente põe para fora. Então, a gente puxa o oxigênio entra pela via aérea, zona condutora, respiratória, membrana alveolar, chega no músculo, produz energia. Como troca, o músculo produz o CO2 faz o caminho inverso e sai. E aí, se eu estou em repouso, eu não preciso respirar bastante, né? Todo mundo que está aqui assistindo a não ser que tenha alguém assistindo, por exemplo, numa esteira da academia nesse momento, todo mundo está parado. Então a gente tem uma produção boa de oxigênio, de dióxido de carbono também. Então a nossa ventilação ela está tranquila. Só que se a gente começa a fazer algum exercício, por exemplo, isso daqui começa a mudar. Então, se a gente começa a fazer um exercício, a gente aumenta o nosso consumo de oxigênio e, como consequência, a gente aumenta a nossa produção de CO2, correto? Pelo nosso metabolismo. Se a gente aumenta a nossa produção de CO2, esse CO2 vai cair lá na corrente sanguínea. Quando esse CO2 cair na corrente sanguínea, a gente vai ter tanto a detecção desse CO2 na nossa parte lá dos quimioreceptores centrais, tudo bem? Então, lá no líquido encefálico, lá no bulbo, a gente vai detectar esse CO2 e também a gente vai ter aqueles quimioreceptores periféricos. Tanto a parte central quanto a parte periférica vai detectar essa mudança aqui no CO2, tudo bem? Às vezes a gente dá uma importância maior até para o oxigênio. A gente acha que a nossa ventilação responde, por exemplo, vou fazer um exercício, eu preciso de oxigênio, então a minha ventilação muda. Na verdade, a nossa ventilação ela é mais controlada pelo aumento do CO2. Então, se eu começo a aumentar o CO2, por causa do aumento do nosso metabolismo, aí a minha ventilação vai aumentar, porque a gente tem os quimioreceptores que vão perceber isso e pensar, nossa, se eu estou produzindo muito CO2, eu preciso ventilar mais, né? Eu preciso fazer ficar ofegante, aumentar a minha ventilação para eu conseguir colocar esse CO2 para fora. Porque se eu aumento muito o CO2 lá dentro do meu organismo, eu posso chegar numa acidose. E aí, quando a gente entra em acidose, diversas funções do nosso corpo, diversas estruturas, enzimas, proteínas, elas começam a perder função. Então, por isso que a gente não pode entrar em acidose. E aí, para não entrar em acidose, a gente aumenta a ventilação e lava o CO2, né? A gente chama de lavar o CO2, que é colocar esse CO2 para fora. E aí, quando a gente aumenta a ventilação, uma hora a gente para de aumentar a ventilação, certo? Porque a gente tem aqui a retroalimentação negativa. Então, eu aumento o PCO2, aumento o CO2, estimulo os receptores, aumento a minha ventilação. Na hora que eu aumento a minha ventilação, eu diminuo a minha PCO2, e aí a partir do momento que eu diminuo a PCO2, isso daqui volta, né, nessa alça aqui, ó, de retroalimentação. Tá vendo que aqui tem dois risquinhos? Isso é um bloqueio. Significa que eu bloqueio essa PCO2 alta. Então, eu diminuo. A partir do momento que eu aumento minha ventilação, por consequência, eu vou diminuir a minha CO2. E aí, esses receptores vão parar de ser estimulados e a minha ventilação volta ao normal. Tudo bem? E isso daqui também acontece com a PO2. O oxigênio ele não é tão importante quanto o CO2, mas ele também tem a sua função aqui. Quando eu aumento o oxigênio no plasma, através da minha ventilação, eu vou aumentar o CO2 e aí eu vou bloquear também, melhor, eu vou bloquear essa diminuição aqui do oxigênio e aí eu bloqueio esse estímulo e a minha ventilação volta ao normal. Tudo bem? Então, é como se fosse um círculo, igual está mostrando aqui nessa figura. Eu aumento o exercício, então aumento o CO2. Na hora que eu aumento o CO2, os meus receptores percebem, aumentam a minha ventilação,
aí eu respiro mais, coloco mais CO2 para fora. Aí eu reequilibro o sistema e minha ventilação volta ao normal. Tudo bem? Essa daqui é chamada alça de retroalimentação negativa da produção de CO2. E os quimioceptores, tanto na parte central quanto periférico, são muito importantes aqui nesse controle. Tudo bem? A gente tem, então, diversos fatores que fazem o controle da ventilação, né? Eu já mostrei lá os quimioceptores periféricos, a parte aqui central, tá, do bulbo. A gente tem receptores no tecido pulmonar também. Então, se eu começo a fazer um exercício e eu tenho mais estiramento do pulmão, que eu posso fazer isso por controle cortical, né? Então eu posso fazer por vontade própria. Isso também pode estimular lá o meu centro respiratório para que eu aumente minha ventilação. O músculo também, próprios receptores nas articulações e nos músculos, se eu começo a me exercitar, se eu começo a fazer um exercício, o meu sistema aqui nervoso central, ele recebe informação dos músculos. Então, se o meu sistema nervoso central percebe que o meu pulmão está estirando mais e o meu músculo está contraindo mais, ele já vai aumentar a minha ventilação de cara, porque ele está percebendo que eu estou fazendo algum exercício. Tudo bem? Mudança de temperatura também é a mesma coisa. Se eu aumentar a temperatura, vou fazer uma hiperventilação. E também os gases aqui que tem nos eritrócitos, que vão avisar lá o nosso bulbo, tudo bem? E aí a gente faz o controle aqui central. E aí é importante que a gente faça aqui também uma distinção, que a gente tem, né, vocês podem ouvir por aí, o controle central da respiração, controle cortical da respiração, e às vezes a gente não entende muito bem o que isso significa. A gente vê aqui, ó, e isso é importante para a gente entender os padrões ventilatórios daqui a pouco e os limiares ventilatórios, tá? Então, é o seguinte, a gente sabe que quem controla a ventilação é o bulbo, certo? Que fica aqui no tronco encefálico, aqui lá no meio da nossa cabeça. Só que, se vocês observarem nessa figura aqui, deixa eu aumentar para vocês, a gente tem o córtex motor, tá? Aqui em cima, ó, na parte de cima, e o córtex motor é aquela parte, né? O córtex é a parte onde a gente tem controle do nosso corpo, tudo bem? Então vocês veem que a gente tem um córtex aqui em cima que ele manda informação para o bulbo. Ó, tem uma flechinha que sai do córtex e vem até aqui no meio. Opa, deixa eu voltar. Então, por exemplo, você está aí parado agora, não está precisando de oxigênio, não está precisando de tanto oxigênio. Mas se você quiser, aqui, se você quiser, por vontade própria, pelo seu controle cortical, você hiperventila, se você quiser. Se você quiser, você puxa o ar bem fundo, solta. Se você quiser, você começa a respirar bem rápido, porque você tem esse controle, tudo bem? Então, esse daqui é o controle cortical. O córtex mostra que você está mandando, que você tem controle sobre o que vai acontecer lá no bulbo, lá na respiração. Então, aqui em repouso, você tem controle. Se você quiser, você ventila mais, se você quiser, ventila menos. Só que daqui a um tempo você esquece e o bulbo assume, tudo bem? Então, quando eu falo que você pode controlar a sua respiração, você lembra e você até controla. Só que daqui a um tempo você esquece, porque você, na verdade, tem outras coisas para se preocupar e o nosso sistema nervoso central, ele dá conta de respirar para você. Imagine se a gente sempre tivesse que respirar por controle próprio. Se a gente esquecia, aí está ferrado. Então, por isso que a nossa respiração, ela tem um controle central, tá? Então, ele fica aqui no bulbo, mas se a gente quiser, a gente controla pelo córtex. O córtex é o nosso sistema de controle, digamos assim. Quem nunca ouviu falar que o álcool inibe o córtex pré-frontal? Né? O córtex pré-frontal é o córtex que fica aqui na frente, que é responsável basicamente pela nossa tomada de decisão. Então, se a gente está com o córtex ativo, a gente está controlando nossas ações. Quando a gente bebe muito álcool, o álcool inibe o nosso córtex. Então, o nosso filtro, o nosso controle, ele diminui.
Então, por isso que às vezes a gente faz coisas que não faria se não tivesse bêbado, porque a gente perde o controle aqui do córtex, tá? Se a gente lembrar dessa associação, a gente vai lembrar que o córtex motor aqui é o que controla a respiração por vontade própria, mas a gente tem a parte do controle central também, tá bom? Guarda essa informação que vai ser importante daqui a pouco. Então, quando a gente começa a fazer um exercício, o que acontece com os gases do nosso corpo? E aí isso daqui é muito interessante. Por exemplo, em amarelinho, a gente tem a nossa pressão de oxigênio dentro do alvéolo. Então, aqui no começo é o começo do exercício e aqui o desenvolvimento do exercício. O que a gente percebe? Que a PO2 dentro do alvéolo, ela não diminui. Então, a quantidade que tem de oxigênio, a pressão dentro do alvéolo, ela se mantém a mesma até o final do exercício. Se a gente for ver a PCO2, a pressão de CO2 dentro do alvéolo, ela também se mantém, tá bom? Só que quando a gente olha a linha em vermelho, a PCO2 venosa, então a quantidade de CO2 que eu estou produzindo, a gente vê que ela aumenta, tudo bem? Então, por exemplo, se eu só olhar a linha vermelha, e eu vejo, nossa, o meu CO2 está aumentando cada vez mais lá na minha corrente sanguínea conforme eu vou aumentando o exercício. Então, será que o meu oxigênio diminui? Será que o meu CO2 no alvéolo diminui? E a gente vê que eles se mantêm estáveis. Então, eu não diminuo o meu oxigênio no alvéolo e nem o CO2 lá no meu alvéolo. Eu só aumento a minha CO2. Mas se eu aumento a PCO2 no vaso sanguíneo e não mudo aqui lá no alvéolo, como isso é possível? Por causa da nossa ventilação. Então, a gente vê aqui, essa é uma figura que eu gosto muito, para quem trabalha com fisiologia do exercício, é muito famoso essa figura aqui das engrenagens, que mostra na primeira engrenagem a ventilação, na segunda engrenagem a circulação e na terceira engrenagem o músculo, correto? E a gente vê que as engrenagens elas podem girar mais devagar quando está em repouso, em verdinho, a gente vê até o coração batendo mais devagar. E quando fica vermelhinho, em exercício, o coração bate rápido e as engrenagens elas giram muito mais rápido, tudo bem? Então, a gente vê aqui na ventilação ali, a bolinha de O2 entra na ventilação, circulação, músculo, mitocôndria, produz energia. Como produto, ela produz o CO2, que faz o caminho inverso, músculo, circulação, ventilação, tudo bem? Então, como que a gente mantém o nível de CO2 e O2 lá no alvéolo? Porque a gente faz essa roda girar mais rápido, cada vez mais rápido. Então, se eu produzo mais CO2, eu respiro mais rápido. Se eu preciso de mais oxigênio, eu giro toda essa engrenagem mais rápida também, beleza? Então, voltando aqui na frente, a PCO2 ela vai aumentando, porque eu estou aumentando a produção. Só que quanto mais isso daqui vai aumentando, a minha roda gira mais rápido também. Então, não tenho grandes mudanças aqui na PO2 alveolar e nem na PCO2 alveolar, porque essa mudança aqui a gente compensa pela ventilação, beleza? A gente vai ver que tem um momento que a gente não vai conseguir compensar mais. A gente já vai chegar aí.